Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 1, o verso 9, para aqui iniciarmos a nossa reflexão nesta noite, nesta palavra. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Esta passagem é muito conhecida, muito citada, inclusive, e ela é, de fato, uma passagem muito rica para nós. Aliás, toda a Bíblia é uma riqueza infindável, e faz muito bem aquele que sempre lê e estuda a palavra de Deus. Para que nós possamos compreender aquilo que o apóstolo João está dizendo aqui neste texto, nós precisamos entender aquilo que ele estava enfrentando, o cenário daquele momento, quem era este homem, o que ele estava tratando com aquela igreja ou com aquelas igrejas para as quais ele escreveu, a fim de que nós possamos absorver toda a sua mensagem para nós. Então, quando nós olhamos para esta primeira epístola de João, nós vemos que quem escreveu foi João, o filho de Zebedeu, um dos apóstolos, um dos evangelistas, um dos homens que andava mais próximo de Jesus, um daqueles três que quando Jesus queria um grupo pequeno com ele, como na transfiguração, como na casa de Jairo, João estava entre aquele grupo menor que acompanhava Jesus em praticamente todos os momentos. É um dos poucos discípulos que acompanha Jesus ou que entra no pátio da casa do sumo sacerdote quando ele é levado preso ali. É um dos poucos que fica ao pé da cruz, a quem Jesus confia o cuidado da sua mãe. Então era aquele homem muito próximo do Senhor Jesus, e foi o último dos 12 apóstolos a morrer. Morreu já de idade avançada, por volta do ano 100 da era cristã, e já próximo à sua morte, segundo consta da tradição cristã e da maioria dos pais da igreja, ele estava em Éfeso, quando escreveu estas 3 epístolas que nós conhecemos como as epístolas universais de João. Ele é um dos últimos escritos do Novo Testamento. Depois de todos os escritos de Paulo, depois de todos os escritos de Pedro, depois da carta de Tiago, depois de todos os evangelhos praticamente, vem então as epístolas, o evangelho de João por essa época também, e o Apocalipse, provavelmente o último a ser concluído do cânon do Novo Testamento. A ênfase principal de João, nos seus escritos praticamente todos, é Cristo. Cristo é o tema principal de João, e aqui não é diferente. Na primeira epístola ele vai apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo aquele que pode perdoar pecados. Ele apresenta Jesus como advogado. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é aquele que é Deus digno de toda adoração e de todo louvor. E João, ele tem um forte uso de palavras contrastantes, luz e trevas, verdade e engano. Ele fala de Cristo e do anticristo, e assim ele vai mostrando que para ele a verdade é algo que não se mistura. Para ele Deus é algo único, que não pode ser misturado, não pode ser mixado com outras coisas. Daí este uso dessas palavras tão contrastantes que João usa no seu escrito. E a principal razão, queridos, porque ele escreveu esta primeira epístola, foi para combater um grupo que era genericamente conhecido como o gnosticismo. Esse grupo vem de gnose, que significa conhecimento no grego. Era um grupo que era muito abundante naquela época, que consistentemente dizia basicamente que o espírito é bom, mas que a matéria é má. Que
tudo emanava de Deus, seguindo aí ideias de Platão e principalmente de Plotino, o neoplatonismo, dizia que tudo vinha de Deus, mas quanto mais emanava e se distanciava de Deus, mais ia se corrompendo, de forma que a matéria era algo ruim, era má, e o espírito era algo bom, e que portanto eles negavam que Jesus tivesse um corpo de carne, negavam a real encarnação de Jesus, negavam também que Jesus fosse o próprio Deus, porque diziam que Deus era algo muito distante, muito transcendente para estar aqui com os homens nessa terra. De fato, eles negavam a plena humanidade e a plena divindade de Jesus, e diziam que já que a matéria era má, apenas o corpo era afetado pelos pecados. O espírito era algo essencialmente bom, e portanto, quando o homem pecava, o seu espírito não era afetado por isso. Alguns deles viviam mesmo na dissolução, viviam no hedonismo, porque diziam que nada do que o homem fizesse com o corpo importava, o importante era o espírito ser elevado. E como se conseguia esta elevação? A elevação espiritual se dava através do conhecimento. Não importa o que você fizesse, você podia pecar, você podia fazer o que quisesse, se você tivesse o conhecimento de Deus, seu espírito estaria elevado, e você, portanto, alcançaria aquilo que era o objetivo maior de ter um contato com Deus, de ter uma vida com uma elevação espiritual maior. Então é contra esse tipo de ideias que João está escrevendo nesta carta. E que nós precisamos entender isso para poder ver como João posiciona as verdades da palavra, as verdades da revelação de Deus, para colocar o homem no seu devido lugar e Cristo também na devida posição que é de Senhor, de Deus e de Salvador. Aleluia. Então João escreve aqui dizendo, olha, a mensagem que ouvimos é que Deus é luz, e não há treva nenhuma em Deus. Ele está dizendo, Deus é totalmente santo, é totalmente puro, não há nada de treva, nada de pecado em Deus. Só que se alguém quer ter comunhão com Deus, se alguém quer viver em comunhão com Ele, também precisa andar na luz. E se alguém quer andar na luz, então não pode viver no pecado. Contrariando o que diziam os gnósticos, que o homem podia pecar desde que o seu espírito estivesse elevado pelo conhecimento, João vai dizer, se você quer ter comunhão com Deus, se você realmente quer conhecer a Deus, se você quer andar com Ele, você precisa buscar a santidade, porque Deus é luz. Não há treva nenhuma em Deus. Deus não comunga com a treva, com o pecado. E, portanto, quem quer ter comunhão com Deus precisa andar na luz. Precisa viver na luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros. É o que João vai dizer. O problema, irmãos, é que o homem, na visão gnóstica, era essencialmente bom no seu espírito. E, portanto, os pecados não afetariam este homem. Mas o que João vai dizer é que não é bem assim. Que o homem precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados para que ele possa andar em comunhão com Deus. Porque nós vemos então João dizer, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel para nos perdoar e nos purificar. O homem precisa confessar os seus pecados para poder obter o perdão de Deus, a purificação dos erros cometidos e poder então ter comunhão com Deus. Hoje eu queria falar dentro dessa perspectiva aqui de João sobre confissão de pecados. Por que nós precisamos confessar os pecados? Porque o homem precisa fazer isso, e como ele pode fazer isso, e a quem ele deve confessar os pecados para obter o perdão e a purificação deles. Primeira coisa, porque o homem deve
confessar os seus pecados. Nós vemos que o homem deve confessar os pecados porque todos nós somos pecadores. Não há homem que não peque. A palavra de Deus afirma claramente, queridos, que todos nós somos pecadores. Não há homem que nasça puro. Só houveram 2 homens na história que nasceram puros. O primeiro foi Adão, mas ele caiu. E o segundo foi Cristo, ele nunca pecou, aleluia. E por isso é o padrão que nós devemos estabelecer para a nossa vida. Ser como ele, andar como ele, aleluia. Mas os demais homens, veja o que diz Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui cada homem, todo homem e mulher que nasceu aqui nesta terra, excetuando esses 2 de que já falamos. Todos os homens nascem pecadores. É mentira que o espírito do homem não tem nenhum contato com o pecado, que o espírito do homem é puro. O homem, quando nasce, o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu fui gerado em iniquidade, porque quando ele nasce, já é um pecador. Se é um pecador, ele peca. Aleluia. E ele peca não é por outra razão, é porque ele já é um pecador. O homem não se torna um pecador quando ele peca porque já é um pecador quando nasce. E agora então, porque peca, precisa então pedir perdão para os seus pecados. Por quê? Porque crente e pecado, irmãos, não são coisas que podem andar juntas. O cristão verdadeiro não pode viver no pecado. Há muitas religiões por aí, e algumas delas não tem problema nenhum que você peque, que você faça o que quiser, desde que você vá para a reunião, desde que você contribua, ou desde que você vá num dia de cinza, ou num dia de fogo, num dia sabe Deus de quê, para poder ali ter alguma purificação. Mas a Bíblia é muito clara: quem quiser ter comunhão com Deus, não pode viver no pecado. Quem quiser ter comunhão com Deus precisa andar na luz como Ele vive na luz. Só que nós, seres humanos, ainda temos essa natureza pecaminosa. Ainda temos, mesmo depois de ter aceitado a Jesus e ter sido feito novas criaturas, ainda estamos sujeitos a pecar. Por isso a Bíblia mostra o apóstolo Paulo dizendo: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por que ele dizia isso? Porque como homens ainda estamos inclinados ao pecado. Estamos sujeitos ao pecado. E a palavra de Deus diz: não pequem, meus filhos. Mas se vocês pecarem, porque há ainda esta possibilidade, dada a fraqueza do homem, nós temos um único meio de ter o perdão dos nossos pecados. Para termos os pecados perdoados, precisamos confessar esse pecado a quem possa nos perdoar. Precisamos nos arrepender e abandonar essa prática do pecado, para que possamos então andar na comunhão com Deus e andar na luz. Então nós vemos que há uma necessidade de confissão de pecados, sempre que nós pecarmos. E infelizmente nós estamos sujeitos a pecar, porque somos ainda homens falhos. Por que então devemos confessar estes pecados? Em primeiro lugar, porque ninguém se esconde de Deus. Alguém pode dizer assim: não, mas eu fiz, ninguém viu, ninguém soube, eu não preciso confessar, não preciso dizer nada a ninguém, porque ninguém ficou sabendo. Isso é o maior engano que o homem pode colocar no seu coração, porque de Deus ninguém se esconde, irmãos. De Deus ninguém se esconde. Se alguém cometer qualquer erro, Deus está vendo. Aliás, antes que ele cometa, antes que ele faça realmente, Deus já sabe o que ele vai fazer. Alguém já disse que Deus vê um mosquito preto pousado numa pedra preta, numa noite escura, sem lua. Deus sabe de tudo. Ninguém esconde nada de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito?
Ou para onde fugirei da tua face? E a resposta que ele encontra, obviamente, é: para lugar nenhum. Porque ele diz: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol, no mundo dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Obviamente que quando o salmista está dizendo que treva e luz são a mesma coisa, não é no sentido que há treva em Deus, senão ele estaria em contradição com João, mas que para Deus, tanto faz o camarada estar debaixo de uma luz fortíssima, como ele está na noite mais escura feito breu. Deus está vendo tudo da mesma maneira. Ninguém se esconde do Senhor, aleluia. Jesus disse em Mateus capítulo 10 e 26, não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ninguém se esconde de Deus, irmãos. Alguém pode esconder o seu pecado dos homens, alguém pode esconder o seu pecado de alguém com quem ele convive, dos irmãos da igreja, do seu patrão, de quem quer que seja, mas de Deus ninguém esconde nada. Por isso, se queremos andar em comunhão com Deus, precisamos confessar os nossos pecados. E o que a Bíblia mostra é que os pecados não confessados, quando alguém não confessa o seu pecado, ele é seriamente prejudicado por isso. O salmista Davi, ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja que ele está dizendo que estava angustiado, que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Obviamente isso é uma figura de linguagem, que ele está dizendo que a consciência o acusava, que ele estava sentindo a opressão, o peso, que até o seu corpo estava adoecendo. Ele diz: os meus ossos envelheceram, porque eu ocultei o meu pecado, porque eu escondi a minha iniquidade, não confessei. E aí ele diz: só há uma maneira de eu me livrar disso tudo, só há uma maneira de eu tirar essa opressão, esse peso. Ele diz: então confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Pecados não confessados, queridos, são um tumor nos ossos, são um caroço na alma. Pecados não confessados são um peso na consciência. O sujeito não consegue dormir direito. Qualquer pessoa que olhar para ele, se uma irmã do ciclo de oração olhar para ele, ele já está: misericórdia, lá vem, chega Jesus. Se a irmã caminhar em direção a ele, pode ser até para dar a paz do Senhor, ele já vai saindo de fininho, pensando que a irmã vai ter a revelação de Deus para denunciar o erro dele. Se alguém pregar sobre o pecado, ele já está querendo se levantar para ir embora, não sai ninguém não. Se alguém tocar num assunto, cochichar com outro olhando para ele, pronto, descobriram. Porque o pecado é algo que corrói o homem por dentro, e só trará, irmãos, alívio quando o homem confessar o seu pecado. E sabe o que é pior? O pecado não afeta só aquele que o comete, afeta os outros também. Acã, apesar de ter recebido a ordem dada por Josué de que não devia tomar nada da cidade de Jericó, porque tudo ali seria consagrado ao Senhor, eram as primícias da colheita da terra que eles estavam conquistando. Ele, quando viu aquilo tudo, chegou ali e tinha lá umas peças de metal precioso e uma capa muito bonita, e ele olhou para a direita, para a esquerda, olhou para frente e para trás, não tinha ninguém olhando, só que ele esqueceu de olhar para cima. Deus tudo vê, aleluia, Deus tudo sabe, não há nada que possa se ocultar dele. Então Acã escondeu aquilo, e você sabe que aquilo causou a morte de homens inocentes na guerra.
E aquilo depois provocou também a destruição da sua família. O pecado, irmãos, é algo tremendamente destrutivo para aquele que o comete e para aqueles que estão ao seu redor, porque ele se alastra, porque os seus efeitos são daninhos para muitos. O homem então precisa confessar os seus pecados para ter essa consciência purificada através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E o que mostra a palavra de Deus é que alguém, mesmo que seja muito importante, alguém pode ser muito habilidoso, pode ter muitos dons, alguém pode ter riqueza, alguém pode ser muito popular, ele pode ter grande conhecimento, mas se ele tiver pecado não confessado, ele não prosperará na sua vida. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a confissão de pecados é algo extremamente necessário para homens pecadores, para homens que pecam, para homens que ainda têm inclinação para o pecado. Apesar da Bíblia dizer: filhinhos, não pequeis, mas ela mesma também diz: mas se pecardes, aleluia, Jesus é o caminho que você deve seguir para poder ter o perdão dos seus pecados. Há uma outra questão aqui que precisamos entender. O apóstolo diz: se confessar os pecados, e a pergunta vem: a quem devemos confessar os nossos pecados? Quem deve ser o alvo dessa confissão? Quem deve ouvir a confissão de pecados que nós fazemos? Em primeiro lugar, devemos confessar a Deus. Porque todo pecado, irmãos, em última instância, é uma ofensa contra Deus. Você pode ferir o seu irmão, você pode fazer algo contra o seu empregado ou o seu patrão, você pode fazer algo contra uma outra pessoa, até um desconhecido. Em última instância, você está ferindo a Deus. Por quê? Porque Deus não comunga com o erro, com o pecado. E se olharmos a totalidade dos mandamentos bíblicos, Ele manda que você ame a Deus e ame ao próximo. Que você viva em comunhão com Deus e também em comunhão com o próximo. Então, cada vez que você comete um pecado, você está ferindo ou Deus ou o próximo. E às vezes os dois. Agora, se eu cometi algum erro, se eu cometi algum pecado, e apenas esse pecado foi contra Deus, eu não tenho necessidade de confessá-lo a nenhuma outra pessoa. Se eu cometi um pecado apenas contra Deus, e nós pecamos até mesmo com os nossos pensamentos, pecamos com palavras, pecamos com atos, e se eu pequei apenas contra Deus, eu devo confessar ao Senhor. Nunca posso deixar de confessar a Deus, porque Ele é aquele que tem poder para perdoar todos os pecados, e é o ofendido maior cada vez que nós cometemos algum pecado. Só que às vezes, o pecado que nós cometemos não é somente contra Deus, às vezes também nós cometemos um pecado contra o irmão. O salmista no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O que ele estava dizendo é que o pecado dele foi uma ofensa direta a Deus, que ele, portanto, teria que se entender com Deus, porque o pecado, e qualquer pecado é isto, irmãos, é uma ofensa contra aquele que não tem nenhuma treva em si, aquele que não tem nenhuma impureza em si, Deus. Mas quando nós pecamos contra um irmão, quando nós ofendemos uma outra pessoa, nós também devemos pedir perdão a ela. Nós também devemos confessar o nosso erro a ela, o nosso pecado, e nos entendermos com esta pessoa. Às vezes tem gente que briga com o irmão, diz umas coisas contra o outro irmão, espalha uma mentira sobre o outro irmão, aí chega ali, se ajoelha: Senhor, me perdoe. Graças a Deus fui perdoado. Não, mas espera aí, não é assim não.
Você pecou contra Deus, porque todo pecado é contra Ele. Ok, você se entende com Deus, e Ele perdoa. Glória a Jesus, porque temos a garantia do perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Cada vez que nos arrependemos, confessamos e vamos a Ele. Mas se há mais alguém que foi ofendido, irmãos, ele também precisa ser alvo do nosso pedido de perdão. Ele também precisa ser alvo da nossa reconciliação. Veja que Jesus diz assim em Mateus capítulo 5, verso 23 em diante: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí o sujeito foi para cultuar, né? Ele foi para oferecer a sua adoração no templo, mas no meio do caminho, ou chegando lá, e diz o texto: e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ora, parece que com Deus já estava tudo bem. O sujeito até está subindo ao templo, levando uma oferta, ele já se reconciliou com Deus, mas ele se lembra que não se reconciliou com o irmão. Ele se lembra que tem alguma coisa ainda atrapalhando lá a comunhão dele com o seu irmão. E aí o que Jesus disse: deixa a tua oferta aí, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E aí nós entendemos, queridos, que quando há pecado não confessado no nível horizontal, ou seja, na comunhão com os outros homens ou com os outros irmãos, isso também afeta a nossa relação com Deus, que é na vertical. E aí nós não podemos pensar: eu estou tudo bem, eu já pedi perdão a Deus, os irmãos aí que se virem, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu já pedi perdão a Deus. Não, não é assim. A Bíblia diz que nós devemos também reconciliar-nos com o nosso irmão. Então, a quem eu devo confessar o meu pecado e pedir perdão? Aquele a quem eu ofendi. Se eu ofendi apenas a Deus, vou pedir perdão a Deus. Mas se eu ofendi a alguém, eu devo pedir perdão a ele também. Eu estava ouvindo há alguns meses atrás uma mensagem do pastor Satiro, pastor ali na Colômbia, e ele contando que um dia estava num outro país, e quando foi no aeroporto para pegar a bagagem e tudo mais, uma pessoa, um rapaz no aeroporto não tratou ele muito bem, não atendeu ele como ele gostaria, e ele então ficou muito bravo e disse umas coisas com aquele rapaz. E ele pegou o carro que os irmãos foram buscá-lo e foi para o hotel, mas quando chegou lá ele ficou inquieto, ele ficou incomodado. Meu Deus, está certo que aquele camarada não me tratou como eu gostaria, mas eu também errei. E ele pegou um táxi e voltou para o aeroporto, e chegou lá, foi lá no rapaz e disse: vem aqui, eu quero falar com você. E o camarada já ficou com receio: eita, o homem voltou, e agora vai ter confusão. E ele disse: olha, eu pequei contra você, eu errei, e eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. E aquele rapaz começou a chorar, e eles se abraçaram ali no balcão da agência, e houve uma reconciliação. E ele disse: agora eu posso voltar e pregar na igreja, eu posso agora entregar a mensagem de Deus lá, porque eu já me reconciliei com quem eu havia ofendido. Podia parecer uma coisa simples, mas a tendência humana, queridos, é arrumar logo uma desculpa. Não, mas foi ele que não me tratou direito. Não, mas aquele irmão também fez por merecer. Mas também naquele dia porque eu estava de cabeça quente. Mas também porque numa situação daquela qualquer um faria a mesma coisa. Não importa, queridos. O que a Bíblia diz não é arranje uma desculpa. O que a Bíblia diz não é faça um meio das pessoas entenderem que você não tinha culpa naquilo ali. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz confesse o seu pecado para obter perdão. Aleluia. Nós precisamos entender que quando pecamos contra um irmão, ele não pode ficar de fora da nossa confissão e pedido de perdão. Eu gosto de uma frase que diz: jamais se deve confessar um pecado fora de seu círculo de influência.
Então, se o pecado afetou o irmão, ele precisa estar envolvido também nesse processo de confissão e pedido de perdão. Agora, se foi apenas com o irmão, pode e deve ser resolvido apenas com ele. Aí também há crentes que erram, porque faz o seguinte: pecou contra Deus e contra o irmão lá na casa dele. Aí vem aqui no púlpito, se eu quero chamar o irmão fulano aqui, eu quero pedir perdão a ele, eu quero me abraçar com ele, mas não há necessidade de expor publicamente aquela questão, se a igreja não foi afetada por aquela situação. É suficiente que se entenda com ele. Jesus, em Mateus capítulo 18, ele dá a sequência: olha, se o irmão pecou, vai a ele, se ele não quiser ouvir, leva a testemunha, se ele não quiser, aí leva a igreja. Não precisa estender uma situação para que outros tomem conhecimento do problema, se eles não foram afetados por aquele pecado. Mas não pode alguém que tenha sido afetado ficar de fora. O irmão precisa ser alvo também da confissão e do pedido de perdão. Mas há outras situações que aí sim, nós precisamos confessar publicamente. Quando o pecado de alguém afeta a santidade da igreja, quando o pecado de alguém afeta o caráter santo da igreja, quando alguém comete um pecado e as pessoas ficam sabendo, e a igreja fica sabendo, e alguém diz: é porque é crente daquela igreja, mas não sabia que crente fazia isso. Ou seja, quando um pecado se torna conhecido, notório, de forma que isso afeta a santidade da igreja, este pecado não pode ficar escondido, ele precisa ser confessado, e não agora apenas a uma pessoa, e nem somente a Deus, porque toda a igreja foi afetada. Então este pecado precisa ser confessado publicamente. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 19, pessoas que eram envolvidas com magia, com feitiçaria, que tinham publicamente feito esses trabalhos e que agora aceitaram a Jesus. E veja que eles sentiram a necessidade de publicamente se retratar e mostrar que o que tinha feito era errado e era pecado. E diz aí: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Ora, se um ímpio, irmão, sente a necessidade de confessar publicamente um pecado, que dirá um crente, quando esse seu pecado afeta a igreja do Senhor? Porque essa igreja é santa. Jesus está preparando para si uma igreja imaculada, uma igreja sem mácula. Nós, como membros da igreja, temos as nossas falhas, mas a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, aquela que Ele está preparando para subir e encontrar com Ele nos ares, ela é santa. Aleluia! E quando o pecado a afeta, é preciso que haja restituição, confissão, perdão de pecados. Aleluia! Nós precisamos também entender que muitas vezes precisamos confessar os nossos pecados publicamente. Se o pecado afeta a igreja, afeta publicamente a igreja do Senhor. E às vezes também, queridos, nós podemos contar o nosso pecado a alguém, não para obter perdão dele se ele não foi envolvido naquela ofensa. Mas às vezes podemos confiar a uma pessoa os nossos problemas para que ele nos ajude, para que ele nos oriente, para que ele ore por nós. Nós vamos ver o próprio Simão, lá quando pecou e os apóstolos o repreenderam porque ele queria comprar o dom do Espírito Santo. E ele diz então, o texto de Atos 8, respondendo porém Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ele errou, e ali mesmo retratou-se do seu erro e pediu que os apóstolos orassem por ele. Só que isso, irmão, tem que ser feito com muito cuidado. Infelizmente, não é todo mundo que tem a capacidade de ouvir a confissão de um erro de outros. Isso digo realmente infelizmente, porque cada crente deveria ser capaz de guardar um segredo de um irmão.
Cada crente deveria ser capaz de, sendo informado pelo irmão de uma fraqueza ou de uma dificuldade, ser capaz de orar por ele, aleluia, de interceder pelo irmão, de aconselhá-lo e de a ninguém mais contar aquilo, irmãos. Há uma dificuldade, às vezes o irmão não pode procurar nenhuma liderança para contar um caso, porque no outro dia todo mundo está sabendo. Os irmãos devem conhecer aquela história que diz que 3 irmãos estavam conversando, 3 homens do ministério. Um dizia: meus irmãos, eu infelizmente tenho uma fraqueza muito grande, eu preciso confessar aos irmãos, é que eu faço qualquer coisa por dinheiro. Se der bobeira, eu pego, eu faço qualquer coisa por dinheiro. E outro disse: irmão, eu também tenho uma fraqueza muito grande, é que eu não posso ver uma mulher que eu fico enfeitiçado. E o terceiro disse: meus irmãos, eu também tenho um defeito muito grande, eu não posso saber de nada, que eu conto tudo para todo mundo. Imagine agora a situação desses dois, né? Desses dois. E veja, irmãos, que parece que nós condenamos o erro do que rouba, condenamos o erro do que adultera, mas nada falamos contra aquele que espalha por aí tudo o que ele ouve, daquele que é mexeriqueiro, daquele que é fofoqueiro, daquele que não guarda um segredo. Na verdade, os 3 realmente confessaram pecados, falhas, fraquezas. Se você é um líder na casa de Deus, se você é uma mulher de oração, se você é dirigente de um conjunto, se você é líder de um departamento, você precisa ter a capacidade de ouvir e de guardar, de orar pelo irmão e de não comentar mais com ninguém aquilo, irmãos. Porque nós precisamos ter na igreja do Senhor pessoas de confiança, mentores, a quem nós possamos chorar, botar a cabeça no ombro e dizer: meu irmão, ore por mim, porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho esta fraqueza, eu tenho esta falha, mas ore por mim. E o irmão poder realmente orar, aleluia, e não espalhar para ninguém, não contar nada para ninguém, aleluia. Os irmãos sabem que quando alguém confessa a um sacerdote lá na igreja católica, ele é terminantemente proibido. Nem a justiça pode obrigá-lo a contar um pecado que foi confessado lá no confessionário, porque é algo que é totalmente restrito ali. E nós, os crentes, não deveríamos ter muito mais solidez em guardar a confissão de um irmão, quando vem até nós pedindo que ore por ele. Nós temos que ter cuidado nisso, mas eu dou graças a Deus que ainda existem irmãos e irmãs de confiantes, só precisamos descobrir quem eles são, mas ainda existem, a quem podemos contar os problemas, as fraquezas, e pedir: irmão, ore por mim, e ele poder realmente orar. Como podemos confessar os nossos pecados? Primeiro, irmãos, confissão de pecado é algo direto, é algo específico. Confissão de pecados é quando você chama o pecado pelo nome que ele tem. Você diz que realmente é pecado. Confessar um pecado é chamar o pecado, é tratar o pecado como Deus trata o pecado. Porque às vezes é pecado e a gente fica dizendo: não, irmão, é umas fofoquinhas que às vezes eu passo adiante, sabe? É um dinheirinho que às vezes entra na minha mão e fica por ali, é uma mentirinha que às vezes escapa daqui para lá. Não, meu irmão, pecado é pecado, aleluia. Não se chama fofoquinha, se chama fofoca. Não se chama um dinheirinho que escapuliu, se chama roubo. Não se chama umas meia-verdades, se chama mentira. E nós precisamos então entender que isso desagrada a Deus. Deus, aqui está revelando por João: em Deus não há meia-verdade, meia mentira. Em Deus não há meia luz. Deus é luz pura. Não há nada de treva em Deus. Portanto, Ele não comunga com meio pecado. Meio pecado para Deus é pecado. Aleluia. Nós temos que confessar o nosso pecado, dizendo sobre ele o mesmo que Deus diz: é erro, é pecado. E que o João diz, que o que é pecado para João? João diz: pecado é transgressão, pecado é iniquidade, pecado é ir de encontro a uma lei de Deus, pecado é errar o alvo, pecado é sair fora daquilo que Deus quer para nós.
Isso é pecado e nós devemos realmente confessar. Às vezes eu vejo irmãos que cometem erro contra outras pessoas. E chega lá rindo, contente, né? Irmão, aquele negócio, irmão, deixa para lá, viu? Não, meu irmão, você errou, você pecou, então seja específico. Confesse a Deus e confesse ao irmão o erro, pedindo perdão pelo que fez. Nós precisamos ser honestos, até com cada um de nós mesmos, conosco mesmos, na hora que vamos confessar os pecados, porque nós já vimos, irmãos, Deus sabe de tudo. Você pode até cometer um erro e chegar para o seu chefe e aliviar. Chefe, o seguinte, é porque teve um probleminha aí e tal. Mas para Deus não há nenhuma forma de aliviar, não. Por quê? Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo o que acontece. Então não adianta procurar uma desculpa, tentar minimizar, tentar arrumar uma forma de relevar aquilo ali. É preciso, irmãos, reconhecer o pecado. O que João diz é: se confessarmos os nossos pecados, se dissermos o que fizemos, se realmente concordamos com Deus que aquilo é errado, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O salmista fala mesmo de sentir a dor pelo pecado. Você sabe o que custou o pecado? Custou a morte de Jesus. Você sabe o que Deus fez para poder tirar o pecado do homem? Ele enviou o seu filho. E ele foi machucado, maltratado, cuspido, ele foi publicamente escarnecido, ele foi tratado como um criminoso, embora fosse puro totalmente, sem nenhum pecado. E ele foi até a cruz e morreu ali, da pior forma que alguém podia morrer, da morte mais horrenda, mais lenta, mais degradante, mais humilhante. Tudo isso Deus fez, sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado. E agora, como é que eu posso confessar um pecado como se não fosse nada? Confessar um pecado a um irmão como se eu não tivesse feito nada contra ele? Confessar um pecado a Deus como se fosse uma rotina? Deus, perdoe aí, é os velhos pecados de sempre, Senhor, deixa para lá. Não, meu irmão, pecado é algo terrível. O salmista diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele entendeu que Deus não gosta daquilo, que Deus não suporta o pecado. E quando um crente erra, irmãos, ele deve estar muito triste, porque isso não é o projeto de Deus para nós. Pecado na vida do crente só pode ser um acidente. Pecado na vida do crente só pode ser algo que ocorre por uma falta de vigilância, de controle, de alguma coisa. Não pode ser o dia a dia, não pode ser algo natural e normal. Eu estava lendo, estarrecido, uma pesquisa feita por uma revista evangélica mostrando o comportamento sexual dos jovens evangélicos, pesquisa com os evangélicos, e mostrava que mais de 66% dos jovens entrevistados, solteiros, diziam que tinham uma vida sexual ativa. E mais de 35% deles já tinha tido alguma experiência sexual, mesmo depois da sua conversão. Isso é um problema, irmãos. Deus odeia o pecado. Nós não podemos olhar para o pecado como se fosse algo natural. Mas o mundo faz isso aí, todo mundo faz isso lá fora. Mas Deus não gosta disso. O pecado entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. O pecado afasta o homem de Deus, e o pecado foi o que levou Jesus até a cruz. Precisamos lembrar disso quando formos confessar os nossos pecados. É algo terrível, é algo destrutivo, é algo mortal e algo que pode tirar o homem da eternidade em comunhão com Deus. Os pecados então precisam ser confessados como algo sério, como algo realmente doloroso, porque assim é para Deus.
Quando alguém confessa o pecado, veja as coisas maravilhosas que o pecado confessado, quando alguém confessa, aí João diz, ele perdoa e ele nos purifica. Então quando confessamos, abrimos o caminho para o perdão. Ninguém vai receber o perdão sem confissão, por quê? Porque Deus não perdoa pecadores impenitentes. Deus não perdoa pecadores inconfessos. Deus não perdoa o homem que não reconhece que errou e que cometeu um pecado. Então a confissão abre caminho para o perdão. Também João, quando pregava, antes de batizar, ele dizia que eles confessassem os pecados. E ele diz, ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo é símbolo de alguém que está ali sendo sepultado porque tem uma nova vida. Então, o perdão dos pecados, a confissão, deve anteceder este momento. Nós vamos ver também o povo com Neemias, antes de adorar a Deus. Diz aí que eles leram na lei do Senhor, aí viram que estavam errados, aí depois eles fizeram o quê? Uma outra quarta parte do dia, eles ficaram confessando os seus pecados diante de Deus. Alguém lia, não matarás, e ele dizia, Deus me perdoe porque eu matei. O outro dizia, não adulterarás, e ele dizia, Senhor me perdoe porque eu adulterei. À medida que a lei era lida e eles entendiam que estavam fazendo algo contra Deus, eles iam confessando os seus pecados, e quando então confessaram esses pecados, aí diz, e na última parte, adoraram o Senhor, seu Deus, aleluia, porque não podemos adorar a Deus em verdade, não podemos adorar a Deus em comunhão com Ele, irmãos, se não tivermos feito a confissão dos pecados, se não pudermos genuinamente estar na presença dEle em santidade. A confissão ajuda as pessoas a alcançarem o sucesso. Nós já vimos, aquele que não confessa os pecados nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão é necessária para que a nossa consciência seja limpa. Hebreus capítulo 10 diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com um coração contrito, de alguém que realmente quer estar na presença de Deus, em inteira certeza de fé, crendo realmente quem Ele é, tendo o coração purificado da má consciência. E quem é que pode purificar esse coração da má consciência? João diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica. E tendo o corpo lavado com água limpa, então nós podemos nos achegar a Deus. A consciência só será limpa quando houver a confissão dos pecados. E a confissão, queridos, não é por causa de Deus, ou para Ele saber o que eu fiz. Eu vou confessar porque Deus precisa saber do que eu fiz. A confissão é para que o pecador tenha a condição de se refazer, porque Deus, Ele já sabe antes de confessar. Nem há uma palavra na minha boca ainda, o salmista diz, tu já sabes. A confissão não é para Deus saber não, irmãos, é para você mostrar a Ele que está arrependido, que está contrito, que reconhece que o que fez é pecado, e agora pode então, pelo perdão, ter comunhão de novo com Deus. Agora, uma questão interessante que alguém pode pensar é, a Bíblia manda confessar os pecados. A confissão é algo que a Bíblia diz que devemos fazer. E nós devemos então confessar os pecados a algum sacerdote para obter um perdão, que é necessário confessar os pecados, já vimos que sim. Mas em lugar nenhum a Bíblia diz que nós devemos procurar um sacerdote, um homem, para confessar os pecados a ele. Por quê? Em primeiro lugar, porque na Bíblia é muito claro que nós somos sacerdotes. Quando Jesus nos comprou pelo seu sangue, aleluia, Ele nos fez. E o cântico dos seres lá no Apocalipse diz, porque digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Você é um sacerdote, por quê? Porque você tem acesso à presença de Deus, e você pode interceder por alguém diante de Deus. Você é um sacerdote.
Desde a reforma protestante, a igreja pregou que há um sacerdócio de cada crente. Portanto, não precisamos de nenhum intermediário diante de Deus. No Antigo Testamento, não. Os homens não se aproximavam de Deus. Então, era necessário o sacerdote. O sacerdote é que representava o povo diante de Deus. O sacerdote era os mediadores entre o povo e Deus. Mas agora, na nova aliança, eu e você podemos nos achegar com segurança ao trono da graça. Nós podemos invadir o santo dos santos, aleluia. E o escritor aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você não precisa mais de ninguém para ir no seu nome, ou lhe representando lá ao santo dos santos. Você tem acesso ao trono da graça, porque você é um sacerdote de Deus quando foi comprado pelo sangue de Jesus. Não precisamos, irmãos, porque Jesus já é o nosso sumo sacerdote, e é também o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, muito conhecido, quando diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Jesus é o nosso mediador. Para confessar pecados, nós precisamos ir a Ele. Aleluia. É Ele, Jesus, quem deve ouvir a confissão dos nossos pecados, porque Ele é quem pode perdoar. Por que eu devo confessar o meu pecado a alguém que não tem poder para me perdoar? A Bíblia nunca manda fazer isso. No entanto, guiados pela tradição, os homens criaram essa doutrina de que alguém poderia confessar a um sacerdote. Mas o que a Bíblia diz é confessar os pecados a quem foi ofendido e a quem pode perdoar. Somente isso. Quando Tiago ele fala dessa confissão de pecados, e ele manda confessar os pecados, ele diz assim: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só que Tiago não escreveu isso aqui para os apóstolos. Ele não escreveu isso aqui para os sacerdotes. Ele escreveu isso aqui para toda a igreja. O que está envolvido aqui é o ofendido e o ofensor, confessando, pedindo perdão e orando um pelo outro para que haja a restauração. Nunca a Bíblia fala, queridos, de homens confessando pecado a outros para poder obter o perdão de Deus. Para obter o perdão de Deus, nós só precisamos de um, e esse já tem a garantia de que nos ouvirá e nos trará o perdão, que é Jesus, com seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Tiago está falando ali, é da comunhão da igreja. Quando eu ofendo o meu irmão, eu devo ir a ele, e confessando uns aos outros as ofensas, e perdoando uns aos outros, e orando uns pelos outros, haverá restauração no seio da igreja do Senhor. Não podemos pedir a um homem que nos perdoe, porque só Deus pode perdoar os pecados. Se eu pequei contra ele, contra aquele homem, ok. Mas nenhum homem pode perdoar os pecados que eu cometi contra outro. Quando Jesus estava na sua casa e desceram o paralítico lá em Marcos capítulo 2, né? Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E alguém disse assim: olha, por que esse diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os judeus entenderam realmente. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. O que estou falando não é o pecado que alguém cometeu diretamente contra mim, esse eu posso perdoar. Mas o que estou falando é o pecado que alguém comete contra outro e que atinge a Deus. Em última instância, eu já disse, todo pecado é contra Deus. Só quem pode perdoar é Deus. Mas aí Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Ou seja, ele estava dizendo, para que vocês saibam que o Filho do Homem é Deus. Ao paralítico ele disse: levanta,
toma o teu leito e vai para a tua casa. E para que ele soubesse que realmente Deus estava ali na pessoa bendita de Jesus, o homem foi imediatamente curado, foi para a sua casa e os seus pecados também foram perdoados. Aleluia. Se ele perdoou aquele homem, ele também nos dá a garantia que se nós confessarmos os pecados, ele nos perdoará. No entanto, a tradição da igreja de confissão auricular a um sacerdote fez com que surgisse esse dogma, usando alguns textos que dizem que Jesus deu autoridade à sua igreja. Por exemplo, Mateus 18:18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Alguém usa esse texto para dizer, está vendo? Deus deu o poder ao sacerdote de ligar e desligar. Então, quando você confessa o pecado ao sacerdote, ele liga. Se você não confessar, ele desliga. Mas Jesus não estava dando essa palavra para os apóstolos apenas. Ele não estava falando isso para uns poucos homens. Ele estava falando isso para a sua igreja. A igreja do Senhor, essa sim, tem o poder de ligar os céus, quando fala com Deus na oração, quando intercede, quando proclama o nome de Deus, ela tem o poder de abrir os céus, ou de fechar, pelo poder do nome de Jesus, que delegou à sua igreja. Então, não há um poder dado apenas a Pedro e aos apóstolos, que depois passou aos sucessores de Pedro. O poder foi dado à igreja. E essa confissão a um sacerdote na igreja cristã, na igreja católica, é data do ano 1215. É muito distante dos apóstolos. Quer dizer que por 1200 anos, ou por 1100 e tantos anos, os apóstolos não praticaram isso, não fizeram isso, não pregaram isso, e só agora, 1200 anos depois, alguém vem dizer que isso é o que deveria ser feito. Isso não passa de um dogma, para prender as pessoas a uma figura. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que Jesus deu autoridade à sua igreja para perdoar pecados quando são cometidos contra ela, e deu a cada crente, a mim e a você, o acesso direto ao Pai, sem intermediários, porque o único mediador já está posto, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não precisamos confessar os nossos pecados a um homem. O que precisamos é confessar os nossos pecados a Deus. O problema, queridos, é que nós temos muita facilidade de encontrar o pecado nos outros. Como temos facilidade de ver o pecado no irmão. Ah, esse irmão está errado. Ah, aquele irmão está fazendo isso que não é certo. Ah, esse irmão está cheio de problema, de defeito, de erro. Facilidade para confessar o pecado dos outros nós temos. Mas o que a Bíblia manda não é olhar o pecado dos outros. O que a Bíblia manda é: examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Veja o que você tem feito, o que você tem praticado. E se há algo que você tem feito contra Deus, não adianta se enganar, meu irmão. Não adianta esconder. Não adianta querer colocar debaixo da tenda, varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque Deus vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Só há um caminho para obtermos o perdão dos pecados. É quando nos arrependemos verdadeiramente e vamos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu pequei. Aleluia. Há uma atitude que Jesus diz que é a atitude que deixa alguém justificado diante de Deus. Você quer descer para casa justificado? Jesus diz: há uma atitude. Não é daquela do fariseu que ora dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um pecador. Eu sou um pecador miserável. Eu sou um pecador sanguinolento, digno da morte, digno do castigo divino. Mas quando eu olho para o Senhor, eu posso fazer como aquele homem, bater no peito e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aleluia. Quando nós confessamos os nossos pecados, irmãos, o sangue de Jesus, aleluia,
tem um efeito extraordinário que nos purifica este pecado. E aí quando Deus olha para nós, uma vez purificados pelo sangue de Jesus, Ele não vê mais um pecador, Ele vê alguém remido, lavado, limpo, Ele vê alguém transformado. Quando Ele olha para nós, mediante a ação do sangue de Jesus sobre a nossa vida, Ele não vê um pecador, Ele vê alguém regenerado, aleluia, limpo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então nós devemos confessar, reconhecer os nossos pecados, até para entendermos o quanto isso foi ruim e precisou Jesus morrer na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Como podemos dizer que amamos o Senhor? Como podemos dizer que Jesus é o meu Senhor, o meu centro, o meu tudo, se eu não tiver o arrependimento, se não me tocar, se não me quebrantar o coração, que eu estou fazendo algo que foi por isso que Ele teve que ir até a cruz? Como posso dizer que amo Jesus, se no meu coração não doer quando eu faço alguma coisa que foi esse tipo de atitude que levou o Senhor a ter que morrer por mim, a ser crucificado por mim? E se nós queremos ter comunhão com Deus, João diz, não adianta ter só o conhecimento. Os gnósticos diziam, se você tem o conhecimento, você será elevado no seu espírito. João diz, nada disso. Quem conhece a Deus, anda como Ele andou. Quem conhece a Deus, cumpre os seus mandamentos. Quem conhece a Deus se afasta do pecado. Quem conhece a Deus, porque aquele que diz que conhece a Deus e ainda faz as coisas que Ele não gosta, nunca o conheceu. É mentiroso, não há verdade nele, porque não se pode conhecer a Deus sem saber que Ele é santo, que Ele é luz, que Ele é o Deus tão bom e tão santo, que não comunga com o pecado, aleluia. Mas se eu quero andar com o Senhor, é preciso entender que a santificação é algo extremamente necessário. É preciso entender que eu preciso estar em reconciliação com meu irmão e também com o Senhor. Não posso viver brigado com meu irmão e achando que estou bem com Deus, nem posso esconder os meus erros de Deus, mas o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos. Isso fala de ter nenhum pecado não confessado com os irmãos. E ele diz ainda, seguir a paz com todos e a santificação. A santificação significa, eu estou em paz com Deus, eu confessei os meus pecados, aleluia. Porque só assim nós podemos ver o Senhor. Há um céu de glória preparado para nós, irmãos. Há um lugar maravilhoso que Jesus preparou para nós. Mas nesse lugar só vai entrar aquele que é santo, aleluia. Só vai entrar aquele que buscou em Deus, em Jesus, o perdão dos seus pecados. Se você cometeu algum pecado, se você fez algo que desagrada a Deus, João diz, não peque. Mas se você pecar, sabe de uma coisa, você tem um advogado junto ao Pai. Aleluia. É maravilhosa essa figura do advogado, porque Jesus não é o promotor. Ah, você pecou, então você vai encontrar um promotor lá no céu, que sabe tudo, que conhece tudo, que sabe o que você fez, e ele vai lhe denunciar. Não, há um que já faz essa obra por aí, que é o diabo. Mas nós temos em Jesus um advogado. Ele vai à presença do Pai e vai interceder por nós, e vai dizer, olha Pai, ele pecou, é verdade, olha, ele errou, mas eu quero mostrar ao Senhor essa cláusula aqui, que tem nesse contrato, é que ele foi coberto e lavado pelo meu sangue, ele confessou, ele se arrependeu, ele pediu perdão, e agora, aleluia, ele está limpo de todo pecado. Aleluia, glória a Jesus. Ele é o advogado, e ele é a propiciação, ele mesmo se entregou, aleluia. Esse é que é o advogado, irmãos, é que além dele nos defender, ele mesmo mete a mão no bolso, tira o dinheiro da fiança e paga a Deus, e diz aí, tá aí Pai, tá pago.
Pode soltar o homem que eu já paguei a conta dele, aleluia. Esse aqui é o advogado. Os advogados aí, você tem que pagar ele para ele trabalhar para você. Esse aqui não, você só precisa constituí-lo seu advogado. Ele trabalha por você, ele paga por você, ele faz o que é necessário, aleluia, para que você não tenha mais nenhum problema com o Senhor. E o trabalho que ele faz por nós, ele é completo. Primeiro ele diz, ele pode nos perdoar. Ele cancela a dívida. E entenda, o perdão de Deus não é um carimbo de pago. Ele não bota um carimbo de pago sobre a sua dívida. Ele rasga a promissória, pica ela bem pequenininho e joga no lixo. E não fica nem registro da dívida, porque Deus, quando perdoa, Ele esquece, aleluia. Quando Deus perdoa, Ele apaga. Quando Deus perdoa, Ele elimina completamente qualquer resquício daquela dívida. Mas eu ainda sou um pecador. Eu fui perdoado, mas ainda sou um pecador. Mas João diz, além de perdoar os pecados, Ele ainda é fiel para nos purificar, aleluia, para nos tornar santos, aleluia. Deus nos deu, por causa de Cristo, irmãos, a capacidade de andarmos em santidade. Qualquer homem que peca não é por falta da graça, é porque não usou a graça que recebeu. Mas o Senhor, Ele está conosco e Ele nos dá a graça para vivermos em santidade diante dEle. Ele não só tem o poder de perdoar, mas também de nos purificar, de nos tornar santos. Então veja o que acontece quando um pecador, ele diz a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado, quando ele concorda com Deus que aquilo é pecado, e quando ele confessa aquele pecado, Jesus então com o seu sangue tira a mancha do pecado, e ele agora não só foi perdoado, mas está santo diante de Deus, aleluia. Isso é preciso entender, sabe por quê? Porque o diabo é um acusador, e ele vai chegar para você e vai dizer, você agora é crente, mas naquela época, né? Mas nós temos a garantia de dizer para ele, portanto agora, aleluia, hoje, nesta nova condição que vivemos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Se o diabo quiser apontar o seu passado, diga para ele, está tudo pago, aleluia, está tudo já tirado da minha ficha, eu já fui lavado no sangue de Jesus. Não aceite mais acusação contra os pecados do passado, pelos quais você já se arrependeu e pediu perdão e confessou ao Senhor. Se você se arrependeu e confessou, esse pecado está eliminado. Não aceite mais acusação de Satanás contra ele. Os homens podem até se lembrar disso, alguém pode até ainda querer cobrar disso, mas Deus já apagou do registro, não há mais nenhuma acusação para aquele que está em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por sua maravilhosa graça, por Ele nos alcançar, aleluia, e nos purificar. Não podemos, irmãos, viver sem buscar a comunhão com Deus. Precisamos confessar quaisquer pecados que tenhamos cometido. Se foi contra o irmão, vá a ele, confesse e peça perdão. Se foi contra o Senhor, não deixe de se reconciliar com ele imediatamente. Mas precisamos entender, se fomos perdoados, estamos limpos diante de Deus, aleluia. Se fomos perdoados, estamos purificados e podemos nos achegar com inteira segurança diante do Pai, aleluia. Não há nenhum medo, não há nenhum temor de ser fulminado por Deus, quando nós estamos lavados pelo sangue de Jesus, porque Ele, o Senhor, já nos purificou de toda culpa. Que Deus abençoe a cada irmão, que esta palavra esteja no nosso coração.